Olá, seja bem-vindo à quarta parte da aula 50 de MA 091 Matemática Básica, que trata da lei dos cossenos. Nessa última parte da aula, faremos mais dois exercícios que envolvem tanto a lei dos cossenos como a lei dos senos. Comecemos por esse exercício no qual desejamos encontrar algumas distâncias entre pontos próximos a um riacho. Segundo o enunciado, nosso objetivo aqui é encontrar a distância C entre os pontos A e B, assim como a distância D de dado entre os pontos B e D. Observe que a medida C está associada ao triângulo ABC. Comecemos então tentando determinar essa medida. Nesse triângulo são dados o ângulo C chapéu aqui embaixo, o ângulo B chapéu aqui e o lado que mede 15 metros que está entre esses dois ângulos. Temos, portanto, um problema na forma ala. Se você assistiu o episódio da Dica do Chico associada à resolução de triângulos, irá se lembrar que a resolução de problemas na forma ala envolve a aplicação da lei dos senos. E essa lei, por sua vez, envolve a medida de dois lados, assim como dos ângulos opostos a esses lados. Note, entretanto, que temos aqui um lado de 15 metros no triângulo ABC, mas não conhecemos o ângulo A chapéu, que é oposto a esse lado. Nosso primeiro passo, portanto, será determinar a medida desse ângulo. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede sempre 180. Dessa forma, A chapéu vai ser igual a 180 graus menos 30 graus, que é o ângulo C chapéu, menos 30 graus, que é o ângulo B chapéu. Temos, portanto, A chapéu igual a 120 graus. De posse desse ângulo, podemos, então, aplicar a lei dos senos, segundo a qual o lado de 15 metros está para o seno do ângulo de 120 graus, que é A chapéu, assim como o lado desejado, que mede C, está para o seno do ângulo oposto, C chapéu, que mede 30 graus. De posse dessa equação, podemos agora isolar nela a medida C. Temos então C igual a 15 vezes o seno de 30 graus dividido pelo seno de 120 graus. Lembrando então que o seno de 30 é igual a meio, e que o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,866, descobrimos que C mede 8,66 metros. Completamos, então, a primeira metade do exercício. Na segunda metade, encontraremos a medida D, que está associada ao triângulo BCD. Repare que desse triângulo conhecemos um lado de medida 15, um outro lado de medida 10 e um ângulo entre esses dois lados que mede 45 graus. Temos, portanto, um caso LAU. E a resolução de triângulos na forma LAU envolve a aplicação da lei dos cossenos. Vamos então escrever D ao quadrado igual ao quadrado de um dos lados, ou seja, 15 ao quadrado, mais o quadrado do outro lado conhecido, 10 ao quadrado, menos 2 vezes um desses lados vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo oposto a D, que nesse caso mede 45 graus. Aí está a fórmula da lei dos cossenos. Como todos os termos do lado direito dessa equação são conhecidos, escrevemos D ao quadrado igual a 225 mais 100 menos 300 vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, ou aproximadamente 0,7071. Efetuando, então, essa conta com auxílio de uma calculadora, obtemos D ao quadrado igual a 112,87 aproximadamente. Sendo assim, D será igual a raiz quadrada de 112,87, que corresponde a 10,62 metros. Essa, portanto, é a distância entre os pontos B e D da figura. Nesse nosso último exercício, temos uma estrada que passa pelos pontos A, B, C e D mostrados na figura e desejamos conhecer a distância em linha reta entre os pontos A e C, que aqui é chamada de x,
assim como o ângulo alfa formado entre o segmento BC e a linha que separa os pontos B e D. Mais uma vez, vamos dividir o problema em dois triângulos e usar o triângulo ABC para encontrar, em primeiro lugar, a medida x. Note que nesse triângulo conhecemos um lado de medida 5 km, um ângulo de 110 graus e um outro lado de medida 3 km. Temos, portanto, um caso Lau. E problemas desse tipo são resolvidos por meio da lei dos cossenos. Reparando, então, que o lado x é oposto ao ângulo de 110 graus, escrevemos x² igual a um dos lados conhecidos, que é 5², mais o outro lado, que é 3 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo de 110 graus. E isso é igual a 25 mais 9 menos 30 vezes o cosseno de 110, e efetuando essa conta, obtemos 44,26. Dessa maneira, x será igual a raiz quadrada de 44,26, que vale aproximadamente 6,65 km. Essa é, portanto, a distância em linha reta entre os pontos A e C. Passemos agora à determinação do ângulo alfa mostrado na figura, que está associado ao triângulo BCD. Repare que também nesse caso temos um lado de 3 km conhecido, um ângulo de 75 graus e um outro lado de 2 km. Mais uma vez, temos um problema na forma Lau, de modo que teremos que aplicar a lei dos cossenos. Repare, entretanto, que esses três dados fornecidos nos permitem apenas encontrar a medida y da distância entre os pontos B e D da figura. E só depois de encontrar essa medida é que poderemos determinar o ângulo alfa. Usemos, então, mais uma vez a lei dos cossenos para escrever y² igual a um dos lados conhecidos do triângulo, que é 3² mais o outro lado, que é 2², menos 2 vezes 3 vezes 2, que é o produto dos lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que mede 75 graus. Dessa maneira, y² igual a 9 mais 4, menos 12 vezes o cosseno de 75 graus. E isso equivale a aproximadamente 9,894. Assim, y será a raiz quadrada de 9,894, que é aproximadamente 3,145 km. Muito bem, agora que dispomos do valor de y, vamos dar uma nova olhada no nosso triângulo e notar que dele conhecemos o ângulo C-chapéu, que mede 75 e é oposto ao lado de 3,145 km, e que conhecemos também o lado de 2 km, que é oposto ao ângulo alfa. Neste caso, a determinação de alfa pode ser feita por meio da lei dos senos. Então, temos o lado de 3,145 dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, que mede 75 graus, igual a o lado de medida 2 km dividido pelo seno do ângulo oposto, que é alfa. Isolando, então, o seno de alfa nessa equação, escrevemos o seno de alfa igual a 2 vezes o seno de 75 graus dividido por 3,145. Efetuando a conta mostrada no lado direito, chegamos a seno de alfa igual a aproximadamente 0,6143. E, finalmente, alfa será o arco cujo seno é 0,6143, que dá aproximadamente 37,9 graus. Concluímos, assim, a nossa aula sobre a lei dos cossenos.